A história de Elias: fé, coragem e confiança no poder de Deus. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje vamos mergulhar na história de Elias, um dos profetas mais poderosos que já caminharam sobre a terra. A vida desse homem é um exemplo inspirador de fé, coragem e confiança no poder de Deus. Elias surgiu em um momento crucial da história de Israel, quando a nação havia se afastado do verdadeiro Deus e se entregado à idolatria. Ele foi enviado por Deus para confrontar o rei Acabe e a rainha Jezabel, que lideravam o povo em um caminho de transgressão e apostasia. Em 1 Reis, capítulo 17, Elias aparece pela primeira vez, anunciando ao rei Acabe que não haveria chuva na terra durante anos, exceto mediante a sua palavra. Ele estava profetizando um tempo de seca e escassez, um juízo divino sobre a nação. No entanto, Deus também forneceu uma provisão miraculosa para Elias durante esse período difícil. O Senhor ordenou a Elias que fosse para um riacho chamado Querite, onde ele beberia a água do riacho e seria alimentado por corvos que trariam pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Nessa experiência, vemos a fidelidade de Deus em sustentar seu servo mesmo em tempos de crise e escassez. Após esse período, o riacho secou devido à seca prolongada. Deus então direcionou Elias a ir à cidade de Sarepta, onde uma viúva forneceria comida para ele. Quando Elias chegou, a viúva estava à beira da morte e tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mesmo assim, ela demonstrou uma fé notável ao obedecer à palavra de Elias e preparar uma refeição para ele primeiro, confiando que Deus proveria o suficiente para ela e seu filho. Como resultado de sua obediência e fé, a farinha e o azeite da viúva não se esgotaram durante todo o período da seca, cumprindo a promessa de Deus de suprir suas necessidades. Essa história nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos circunstâncias aparentemente impossíveis. Mais tarde, Elias teve um confronto poderoso com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele desafiou o povo a escolher entre Deus e os ídolos e demonstrou claramente o poder do Deus verdadeiro ao enviar fogo do céu para consumir o holocausto que estava preparado. Foi uma manifestação extraordinária do poder de Deus, que deixou o povo de Israel convicto de que era o único Deus verdadeiro. Após essa vitória, Elias teve que lidar com uma ameaça mortal da rainha Jezabel. Ele ficou com medo e fugiu para o deserto, mas Deus, em sua misericórdia, cuidou de Elias e restaurou sua força física e espiritual. Nesse momento, o Senhor falou com Elias em um sussurro suave, lembrando-o de que ele não estava sozinho e que Deus tinha um propósito maior para sua vida. Amados, a história de Elias é uma poderosa lição de fé, obediência e confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos tempos difíceis. Assim como Elias experimentou a provisão milagrosa de Deus em meio à seca, também podemos confiar que Deus cuidará de nós e suprirá nossas necessidades. Devemos lembrar que Deus é capaz de realizar maravilhas em nossas vidas. Mesmo quando a situação parece desesperadora, Ele pode transformar uma pequena quantidade de recursos em abundância e seu poder é ilimitado. Precisamos confiar em sua sabedoria e ter fé inabalável em suas promessas. Além disso, a história de Elias nos lembra da importância de permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante de oposição e perseguição. Podemos encontrar força e encorajamento na presença de Deus, assim como Elias encontrou no sussurro suave. Que essa ministração sobre Elias nos inspire a sermos pessoas de fé, coragem e obediência, dispostas a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Que possamos ser instrumentos de sua obra neste mundo, manifestando seu poder e amor a todos que nos rodeiam. Que o Senhor abençoe a todos abundantemente e nos conceda a mesma coragem e fé que Elias teve. Amém.